Bom, agora sim, né? Boa tarde a todos. Sou o professor João Gabriel, professor de Sociologia aqui do canal Brasil Escola, e hoje nós iremos falar de um assunto extremamente importante aqui, né, para nossa realidade contemporânea, né? Falaremos aí a respeito sobre o Sistema Único de Saúde, né? Bom, é muito bom tratar esse assunto, porque é um assunto que está se referenciando diretamente à realidade nossa agora, nesse período de pandemia de coronavírus, e ao mesmo tempo é um assunto polêmico, um assunto que remete a uma historicidade, né, do nosso sistema de saúde. Enquanto eu vou fazendo essas apresentações aqui mais gerais, né, o pessoal vai entrando aí da nossa live e vai aí já preparando aí questões, comentários aí que quer durante a nossa transmissão. Então, fiquem extremamente à vontade, tá bom? Para conversar, para mandar alguma coisa aqui para mim, para a gente poder ir dialogando aqui e a gente, evidentemente, poder ter uma boa conversa. Bem, eu, antes de começar aqui, né, quero aproveitar a ocasião para pedir aos nossos queridos aí ouvintes, aos nossos espectadores que vão no YouTube, acompanhem o Brasil Escola no nosso canal, acompanhem sempre aqui o nosso Instagram, nossas outras redes sociais, e também, de antemão, já colocar para vocês aí que em breve nós estamos com uma nova forma aí nesse período de quarentena, que é com alguns podcasts, né? Nós estamos aí no processo de preparação, logo vocês saberão a respeito dessa nova forma nossa aqui de poder, né, passar educação para todo mundo, beleza? Bem, então vamos começar aqui para falar um pouquinho sobre o Sistema Único de Saúde no Brasil. Eu quero começar primeiramente aqui, né, agradecendo a presença de todo mundo que está aqui, né, que está presente aqui na nossa live, né, algumas figuras bem marcantes que estão sempre aqui toda semana acompanhando a gente, então fico bastante feliz. E primeiramente também saudar aqui todos os profissionais de saúde, né, que estão aí nessa época de bastante enfrentamento, de bastante complicado, esse é um momento muito complexo, né, do índice de periculosidade muito grande. Evidentemente são pessoas preparadas para estar lidando com esse momento e acredito que todos sairão bem e espero, né, que a gente tenha aí uma resolução rápida para esse problema. Bem, para nós começarmos aqui, eu preparei um roteiro mais ou menos para a gente ir conversando, para a gente passando algumas ideias sobre o SUS, né? Que, claro, falar sobre o SUS remete a falar um pouquinho também sobre a formação do nosso próprio sistema de saúde. Não necessariamente com essa sigla, com esse nome, já que evidentemente o SUS é uma entidade brasileira bastante nova. Remonta agora, né, do ano de 1988, presente na Constituição Federal. Mas vamos fazer um histórico, na verdade, sobre a saúde pública no Brasil, de modo mais amplo. Eu acho que o primeiro ponto a se considerar aqui é que problemas de saúde pública, problemas que vinculam questões de saúde de ordem coletiva, nós sempre tivemos na história do Brasil. Se nós pegarmos desde o período colonial, por exemplo, né, existiu um descaso muito grande naquele período de formação colonial a respeito de questões de saúde coletiva, principalmente por conta das demandas que a nobreza, né, e o clero no Brasil tinham, principalmente devido às medidas mais privadas de cuidar de saúde. Ao que se sabe e ao que se estuda sobre a história da saúde no Brasil, durante o século XVI e principalmente até o século XVIII, as formas de tratamento de doentes no Brasil, principalmente no que tange populações pobres, eram muito mais vinculadas a grupos ou de curandeiros, né, que são pessoas que têm um conhecimento aí de medicina, né, natural, principalmente aí de curas medicinais vinculadas à natureza, e também as chamadas Santas Casas de Misericórdia, que são entidades católicas. É preciso salientar nesse momento que, durante o período colonial, a nossa forma de lidar com a saúde pública esteve muito associada a entidades privadas, justamente porque a Igreja Católica é uma entidade privada, né, apesar de ter as suas formas de trabalho coletivo público, é uma entidade privada e naquele momento coordenava principalmente, né, esse desespero, na verdade, em busca de tratamentos. Preciso também lembrar
que as santas casas naquele momento sofriam por um problema muito grande econômico, principalmente falta de estrutura, justamente porque o Estado brasileiro, nesse primeiro momento, né, nesse primeiro período, não está, na verdade, associado principalmente ao conjunto ali de medidas públicas, por exemplo, bens públicos ao benefício popular. O que eu quero salientar nesse momento é que o período colonial no Brasil, ele teve, na verdade, uma espécie de momento extremamente complicado sobre a saúde pública. Um salto que a gente pode dar aqui na história da saúde pública é principalmente com a independência. Durante o período joanino e a consolidação da nossa independência e o início do nosso período imperial, então nós estamos falando aqui já no início do século XIX, nós temos alguns fatos importantes que marcaram uma transformação no campo dessa saúde pública no Brasil. Ressalto aqui que esse momento é um momento associado a um otimismo racionalista que existia no mundo como um todo, principalmente na Europa, e nós sabemos bem que grande parte, né, dos alunos de nobres no Brasil, filhos da burguesia nacional, iam para a Europa e voltavam para cá imbuídos, ok? Com essa espécie aí de pensamento social europeu, principalmente esse cientificismo que reinava na Europa. É interessante lembrar que nesse momento do início da independência nós tivemos as transformações de escolas em faculdades, beleza? Só uma pausa aqui, pessoal. João Vitor, vai sim, viu? Além da live ficar aqui, ela sobe para o YouTube, beleza? Então assim que terminar aqui, vocês podem acessar a nossa live lá no YouTube também, ok? Bem, então voltando, a gente tem durante esse período aí, né, do Brasil, durante principalmente aqui os anos 1820, 1830, a transformação das primeiras escolas, né, que cuidavam de questões médicas para as transformações em universidades, para faculdades, o que naquele momento tornou-se uma maior preocupação, né, com a higiene pública. Grande parte dos estudiosos da saúde consideram que esse período de início do nosso período imperial, onde o Brasil se torna independente, eram meio que medidas para inglês ver. Porque grande parte dos dinheiros que eram destinados à saúde não eram colocados para a saúde pública. Ou seja, a massa de mão de obra escravocrata que o Brasil ainda tinha estava sempre à mercê, né, vamos colocar assim, de problemas de saúde grave, principalmente porque não era uma importância governamental de Dom Pedro e dos seus sucessores posteriores. É preciso salientar também que o início da nossa república foi uma época de sim transformações radicais. E aí onde eu quero já caminhar para a gente chegar, né, até hoje no SUS, para nós entendermos que entender saúde pública no Brasil passa, antes de tudo, entender o passado republicano. A formação da nossa república e principalmente aqui agora, no século XX, entender esse tipo de pensamento que é saúde pública é obrigação do Estado? Vamos lá, vamos entender esse processo. Com o processo de proclamação da república, efetuada pelo Exército Brasileiro, que nós sabemos toda a decorrência, né, do modelo positivista instituído pelo Exército de Deodoro da Fonseca contra Floriano, nós tivemos no início do Brasil, República, um processo de desencadeamento de medidas sanitaristas. Até aquele momento, o que nós conhecemos ali como a chamada Primeira República, né, passou por mudanças extremamente profundas. Uma dessas é que a própria ideia de monarquia, de intrusão da Igreja Católica dentro da política, era considerado algo retrógrado. O pensamento que predominava, o pensamento positivista, cientificista, considerava que um país que fosse ao progresso, como está o lema positivista da nossa bandeira, né? Um país que fosse ao progresso, necessariamente precisava passar por uma mudança até mesmo física. Não é à toa que na capital federal daquele momento, Rio de Janeiro, o prefeito Pereira Passos, que foi, né, o prefeito do Distrito Federal do Brasil naquele contexto, promulgou, na verdade, propôs e fez, aliás, um processo muito grande de transformação na estrutura urbana e arquitetônica, principalmente com o chamado movimento Bota Abaixo. Não sei se vocês se lembram
da gente falar de questões de moradia no Brasil, né? Que durante o início do século XX, 1905, 1904, nós tivemos uma transformação radical naquela estrutura que remetia à época da colônia para uma estrutura francesa, moderna, adequada. Né? O Rio de Janeiro, como a capital, naquele contexto ainda da nossa república, passou por uma transformação grande. Não é à toa que é justamente a partir de 1904, com a revolta da vacina, que os problemas sanitários se transformaram em problemas de ordem social grave. Quando eu falo assim, devido às revoltas. Porque enquanto Pereira Passos fazia as transformações radicais no Rio de Janeiro a respeito da saúde, a respeito das mudanças arquitetônicas, né, da formação física da cidade, o sanitarista Oswaldo Cruz levava, por exemplo, para a erradicação da varíola e da vacinação contra a varíola, medidas governamentais. Seria muito simplista da minha parte falar que a revolta da vacina foi simplesmente devido à vacinação contra a varíola, porque nós tínhamos outros problemas sociais muito profundos e aquilo foi o estopim, né, de um processo que durou uma semana de grande revolta, uma quantidade de dezenas de mortos, né, e centenas de pessoas presas e outras mandadas para prisões agrícolas, rurais no Acre. Então, nesse momento, uma preocupação ficou grande. O Brasil tem problemas de saúde pública grave, mas nós não temos um tratamento profundo público. Vocês notam que até aqui, até início da nossa república, o Estado não detém o monopólio, né, do poder da saúde pública? Vocês notam que o Estado ainda não tem, até 1920, 1930, essa responsabilidade coletiva, ou se tem, não faz, na verdade? Com a era Vargas, né, e principalmente com a subida de Vargas, né? Vivian, é bom deixar claro, mortos por força policial, porque mortos por varíola eram muito maiores, né? Nós tínhamos uma quantidade enorme, era uma endemia de varíola no Brasil, beleza? No caso, por exemplo, que eu estava citando aqui, o Brasil teve cerca de 300 mil mortes somente em decorrência da chamada gripe espanhola. Então, 45 mortes, aproximadamente, seriam mortes por força policial no processo aqui de repressão à revolta da vacina, ok? Então, nós temos uma mudança muito grande no que tange o Brasil a partir dos anos 1930. Um pouco antes, um pouco anterior, né? A própria formação do Vargas, beleza? A própria formação do pensamento varguista e toda a sua política estruturada por um Estado muito forte, nós tivemos pela primeira vez no Brasil a fundação do CAPS, CAPS, que é a Caixa de Aposentadoria e Pensionato para idosos, né, no Brasil. Esse momento foi um momento importante que pela primeira vez constituiu uma espécie de poupança obrigatória, uma tentativa do Estado de começar a lidar diante das questões de saúde pública. O que é interessante é que Vargas ampliou, né, o CAPS para um instituto. Então, ao invés de se transformar em apenas uma caixa específica, né, para trabalhadores, etc., nós tivemos no início da era Vargas, a partir dos anos 34, o Instituto de Aposentadorias e Pensionatos no Brasil. O que naquele momento representou uma importância de um salto, né, consideravelmente grande. Nota-se também aqui, e eu faço questão de salientar, que durante o período Vargas nós tivemos muito desvio de verbas. E olha que falar de desvio de verbas na história do Brasil não é uma novidade, né? Geralmente a gente tende a associar isso muito à política recente, mas a política de verbas aqui não foi a grandes escândalos de corrupção pessoal. A política de verbas que Vargas destinou uma mudança nela foi em decorrência aos processos de industrialização. Então todo o dinheiro que o IAPS, Instituto, né, que seria na verdade o instituto aí de apoio, né, a de saúde pública, etc., teve, foi justamente transformando ele, beleza? Destinando ele agora para a área da industrialização. Então seria como se fizesse assim hoje, né? Eu pegar grande parte dos 8% que o PIB, né, destina à saúde no Brasil hoje e pegar esses 5% e levar para a área de construção civil ou para financiamento de entidades privadas. O que naquele momento representou um grande problema, porque mais uma vez
a população trabalhadora ficou, né, à mercê desse péssimo sistema, né, de saúde que nós tínhamos até naquele momento. Dando continuidade ainda, então eu estou fazendo assim, saltos históricos só para vocês entenderem, né, uma espécie aqui de alusão histórica desse período que nós temos. Em 34, com a Constituição Varguista, garantiu-se pela primeira vez no Brasil a licença médica, a licença gestante, que foi para o caso, né, específico das mulheres e principalmente, né, para o direito feminino um salto importante. Mas devo salientar e devo lembrar que esse direito ele não foi concedido, ele foi conquistado. Nós estamos falando, por exemplo, de movimentos sociais que atuaram, né, no nosso período aqui de República Varguista com muita ênfase na conquista desses direitos. Com a CLT, né, em 43, nós temos mais uma vez a consolidação de garantias de proteções de saúde, que ao longo do tempo foram sendo adaptadas aí, né, e coerentemente foram ao longo do tempo cumprindo sua dinâmica histórica. Nos anos 50, final da era Vargas, no período onde Vargas foi eleito, né, em 53, foi criado o Ministério da Saúde, que tinha a grande intenção, ou pelo menos a grande função, de coordenar e tentar descentralizar as ações de governos e ações de saúde pública, entregando, por exemplo, bens e investimento público federal para as escalas estaduais e dos estados para os seus municípios. É evidente que ficou muito claro nessa época que grande parte do destino dado ao dinheiro da saúde pública, do Ministério da Saúde, vinha para a região sudeste do país, o que gerou, inclusive, né, mais uma vez, um desenvolvimento, um aumento dessa desigualdade da saúde em polos do Brasil. Norte e Nordeste do Brasil sempre estiveram em segundo, terceiro, quarto plano em relação a esses investimentos públicos. Durante o período militar, a saúde pública também sofreu com inúmeros problemas. Grande parte dos investimentos públicos eram destinados às grandes obras, mas grandes obras que não tivessem, na verdade, um apelo de ordem coletiva. Então foi um momento de construção de grandes rodovias, né? Vocês devem se lembrar de grandes estádios de futebol, beleza? Então um momento que a história, né, do Brasil sofreu mais uma vez. É até importante lembrar que 1%, veja só, 1% das verbas arrecadadas no Brasil durante o período militar eram entregues à saúde. E a gente então passa por mais uma prova, né, desse descompasso do nosso sistema de saúde brasileiro. Lembrando que nos anos 70 o Brasil teve surtos enormes de malária e meningite, o que fez crescer essa preocupação, que vai dar, por exemplo, ao momento já nos anos 80 de consolidação desses problemas de saúde de doenças tropicais. Eu ressalto mais uma vez aqui, galera, que esse histórico que eu estou fazendo serve para a gente ver quais são as preocupações históricas, né, que a saúde pública teve. Se hoje a gente chega ao ponto de dizer que quem está na linha de frente, diretamente combate ao coronavírus e as suas consequências no Brasil ao SUS, é porque isso é muito recente, né? Nós temos um período de muito descaso histórico e principalmente assim de preocupação com a saúde das populações pobres. Porque as populações ricas, né, nós sabemos muito bem, sempre têm ou sempre tiveram o privilégio de ter acesso à saúde privativa. Nos anos 80 nós temos um salto importante, mas um salto importante também preocupante. Qual que é? Nos anos 80, devido às grandes mudanças e à implementação do neoliberalismo no Brasil, de um processo de redemocratização, de uma época onde a nossa economia tentou um milagre, né, ali, uma década perdida, como alguns chamaram, a saúde pública sucateou, o que deu a brecha para um processo de abertura do campo da saúde para as áreas dos planos de saúde, que é o processo de privatização da saúde. Saúde pública se torna, então, a partir dos anos 80 no Brasil, uma espécie de mercadoria. Mercadoria extremamente rentável, né? Extremamente ligada a grandes grupos e corporações. Então, os grandes hospitais se popularizarão no Brasil a partir do final dos anos 70, 80, no processo de redemocratização, da saída da ditadura para o início da nova república, como nós chamamos. O grande marco aqui para nós é que em 86, beleza? Em 1986,
nós tivemos a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que deu brechas para um alinhamento ao direito universal da saúde da ONU, o que possibilitou 2 anos seguintes, durante o nosso processo de promulgação da Constituição Federal de 88, o artigo mais importante da saúde dentro da Constituição Federal. Mais uma vez, só para ficar claro, depois da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi realizada no Brasil, nós tivemos aqui uma pressão de entidades, ONGs, movimentos sociais, para consolidar na nova Constituição, essa que está agora nesse processo de elaboração, é no final então desses anos 80, que nós estamos num processo aqui de consolidação das primeiras leis de nível federal, que vai considerar no Brasil, na verdade, uma preocupação maior com o SUS. Então, a partir de 88, com a nossa Constituição Federal de outubro de 88, nós temos o artigo 196, que garante a educação para todos no Brasil, educação pública e de qualidade, beleza? Então, eu quero aqui mostrar para vocês, fiz questão até de abrir a Constituição Federal nossa, para eu ler um trecho aqui desse trecho constitucional para vocês verem um artigo 196 que ele diz. Presta atenção, por favor, eu vou ler lento aqui para a gente poder entender melhor. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença, ou seja, políticas que garantem, né, a redução do risco da doença, ou seja, medidas preventivas, certo? E de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 197 vai dizer o seguinte: são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a sua, primeiro, regulamentação. Quem regulamenta, então, todo o serviço de saúde no Brasil é o Estado, beleza? Fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Ou seja, aqui há, então, a possibilidade de, onde o SUS não consegue chegar, é legítimo e é necessariamente, né, legalizado entregar, por exemplo, para entidades de saúde privada. Isso aqui abre brechas para vários problemas e várias interpretações, vários debates. Um deles então, se há um descaso com a saúde pública, isso pode favorecer a saúde privada? Claro. E isso é uma medida de países neoliberais, né? Cuidar, por exemplo, e garantir saúde pública para toda a população não é necessariamente, vamos dizer assim, uma espécie de coisa comum no mundo. O Brasil é o único país, isso aí tá até no próprio site do SUS, o Brasil é o único país com mais de 200 milhões de habitantes que garante, em termos de lei, saúde pública para toda a sua população. Então, é uma coisa interessante, a gente precisa até entender que isso é uma parte fundamental, principalmente as populações pobres, populações mais vulneráveis, que não têm, evidentemente, dinheiro aí para, né, bancar a sua saúde privada e etc. Eu quero aqui caminhar para o fim, deixando aí comentários abertos para vocês aí falando aí pra gente, tá bom? Fiquem à vontade, beleza? Mas colocando, por exemplo, que hoje nós temos alguns princípios do Sistema Único de Saúde, que foi fundado em 88 e que hoje é o órgão mais importante no que tange à proteção das populações em relação à saúde pública. Dizia que esses 5 princípios são eles: o primeiro, a noção de universalidade. Qualquer indivíduo tem direito à saúde pública, beleza? Segundo princípio, integralidade, ou seja, o SUS compreende que a saúde do ser humano não é só saúde física, ela também está ligada à saúde mental, à saúde que está vinculada ao meio ambiente, a saneamento básico. Então a noção de integralidade condiciona pensar que a saúde pública não está desvinculada de outros programas públicos, de outros processos que protegem também as populações em risco. E principalmente pensar a saúde pública enquanto um ser humano que tem que ter, além do corpo, né, saudável, também uma mente saudável. Principalmente porque nós vivemos no século XXI e a gente sabe das inúmeras doenças psíquicas, né, típicas doenças do estafo mental que a gente carrega recentemente. Uma terceira, a equidade, que devido
a noção de igualdade do sistema público de saúde, a gente tem que ter tratamento igualitário para todas as pessoas. Isso quer dizer, né, que tratamento igualitário não está simplesmente em tratar uma pessoa que tem uma mera gripe, beleza? Com uma pessoa que está, por exemplo, em característica de urgência, beleza? Então a gente está pensando aqui que nós estamos lidando com equidade no tratamento de pensar os desiguais de modo desigual, não é verdade? Por isso que eu acho que você já notou, se você já foi em qualquer hospital, que você tem ali naquela fila de espera uma sequência, uma organização a partir do grau ali, né, de complicação, de urgência, emergência que se tem, beleza? Um quarto processo, e penúltimo, descentralização. O SUS, como Sistema Único de Saúde no Brasil, entrega as suas decisões a outros órgãos. Qual que é a escala que a gente pode fazer de hierarquia? Ministério da Saúde, posteriormente as secretarias estaduais de saúde e as secretarias municipais de saúde, que nos seus bairros, dentro das suas cidades, você tem então os chamados conselhos, né, de saúde. Então a gente tem assim, de grosso modo, lembrando que tem inúmeras outras secretarias internas, mas você tem o Ministério da Saúde, que é um órgão federal, a Secretaria de Saúde, que é um órgão estadual, as secretarias municipais, que então compõem seus municípios, e internamente, nas suas localidades, você tem os conselhos de saúde que garantem essa descentralização, beleza? Por fim, o último princípio do SUS, a ideia de participação social, o que entra em muitos debates, é uma polêmica, né? Porque além da fiscalização que a população tem, né, como obrigatoriamente de fazer ao SUS a denúncia, organização, né, cumprir uma espécie de responsabilidade coletiva, o SUS também, pela lei, pela Constituição Federal, garante a participação da sociedade civil na gestão dos sistemas de saúde, principalmente no que tange a fiscalização e as propostas de melhorias para essas populações. Para encerrar aqui, então, universalidade, integralidade, a equidade, a descentralização e a participação social. 5 problemas, ou 5, na verdade, princípios básicos que o nosso Sistema Único de Saúde tem, ok? Os comentários que foram colocados aqui foram de agradecimento, né? E eu que tenho que agradecer aí a presença dos senhores na nossa live. Gostaria de lembrar que essa live ela vai ficar salva aqui, beleza? Vai ficar nos nossos stories. E posteriormente ela vai estar subindo para o YouTube. Basta vocês acessarem lá no nosso canal, no Brasil Escola no YouTube. Então, né, poder acessar o que nós discutimos aqui, ok? Agradeço de coração a presença de todo mundo. É fundamental que a gente saúde, mais uma vez, né, os nossos profissionais de saúde que estão nessa linha de frente, que estão dia a dia batalhando. Viva o SUS, né? E porque a gente sabe muito bem que há populações que o único direito de saúde que ela tem está nesse sistema. Precarizado ou não, com problemas ou não, o sistema nosso de saúde pública ele é extremamente importante, porque ele é o que garante o princípio mais fundamental da saúde, que é um dever do Estado, beleza? E ela deve ser para todos. Ou seja, nós não devemos aí que ter um grau de seleção a quem tem direito à saúde. Beleza, galera? Ó, um grande abraço, beleza? Muito obrigado a presença. Quero registrar aqui vários colegas de trabalho, professor Jailson, professor Newton, professor Edu Marinho, professores aí que estão sempre aqui nesse período de quarentena contribuindo com o nosso canal também, comentando, mandando aqui sugestões, tá bom? Muito obrigado de coração a todos que participaram aí e aguardo vocês na nossa próxima live. Tchau, tchau. Ah, quero convidar vocês já, antes que eu me esqueça. Vou estar sexta-feira na nova live aqui, no dia 1º, no Dia do Trabalhador, beleza? Falando um pouquinho sobre a seguinte questão. Vale a pena comemorar? Dia do Trabalhador, vale a pena comemorar? O que nós temos aí para essa sexta-feira? É feriado, né? Vamos aproveitar aí que todo mundo vai estar em casa mesmo, então aproveito aí para convidá-los e vocês participarem da live. Grande abraço, obrigado Alan, obrigado a todos que aí participaram mais uma vez, viu? Grande abraço para todos.